Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu vou falar um pouco sobre o fluxo de processos do PMBOK que está sendo disponibilizado agora no site, contar um pouco a história e também como é que a gente deve ler, baseado no novo guia. Para aqueles que não têm uma ideia da importância que é o PMBOK Guide, PMBOK Project Management Body of Knowledge, e não Book of Knowledge, Muita gente confunde body como corpo, o conjunto. É, sem dúvida nenhuma, o livro e a publicação mais popular do mundo na área de projetos. Nós estamos falando de uma publicação com cerca de 3 milhões de cópias vendidas e colocadas em publicação para os membros. Está entre os top 100 livros dentro da Amazon. Então isso já é, sem dúvida nenhuma, aí dentro da área um marco. Está na sua 4ª edição e... Como todos já devem ter percebido, o PMBOK é uma referência para que a gente faça consulta, mas é um livro que apresenta algumas dificuldades do ponto de vista conceitual, ou seja, para você aprender, não é, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta para você aprender o gerenciamento de projetos. Eu, inclusive, tive a oportunidade em 2002 de publicar um artigo que está também no site, falando sobre a New Approach to the PMBOK Guide, uma nova visão do PMBOK Guide, falando um pouquinho sobre a orientação por processos. Isso tudo começou em 1998, quando eu estava estudando para a prova do PMP e estava, sem dúvida nenhuma, naquela época, um pouco embaralhado, embananado aí para entender o PMBOK da forma com que ele foi escrito. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar, na época, post-it e comecei a pregar os post-its. Num papel para tentar entender como naquela época os processos se interagiam. E, se não me engano, naquela época eram 33 processos, se eu não estiver aí enganado e confundido, eram 33 processos, então eu não conseguia entender. Então eu comecei a tentar fazer uma associação usando essas colagens, falando esse entra aqui, esse entra ali. E isso se tornou razoavelmente popular na 3ª edição, quando eu disponibilizei isso para a comunidade e várias pessoas baixaram, E agora eu estou fazendo isso de novo. Ou seja, a gente, com a autorização do PMI, eu consegui uma autorização para poder fazer a reprodução. E o mais interessante é que eu tentei fazer o quê? 4 versões. Português, inglês, colorido e preto e branco. Para exatamente aqueles que não tiveram a disponibilidade para poder estar acessando ele em cor, que sem dúvida nenhuma é muito mais fácil de entender, ele pode acessar também o preto e branco, que vai ficar em tons de cinza na exibição. O que a gente fez ali? Eu montei isso, quem quiser também pode acompanhar dentro do próprio site as fotos e o vídeo que eu publiquei quando eu estava fazendo o fluxo de processos do PMBOK. Foi o vídeo e as fotos que eu pedi para minha assistente tirar enquanto eu estava aí fazendo aí pensando em como eu ia montar. E toda a base dessa criação foi o capítulo 3 do PMBOK. Então é muito importante porque na 4ª edição do PMBOK nós temos no capítulo 3 o contexto global do que é o gerenciamento de projetos e do que está descrito no guia. No entanto, a partir do capítulo 4, onde nós começamos a integração, nós já temos uma série de detalhes. Nós temos aquele fluxo de dados que realmente é muito mais complexo. Como aquele fluxo de dados é praticamente impossível da gente conseguir colocar num tamanho razoável e que seja compreensível pelas pessoas, o que eu preferi? Eu preferi fazer o fluxo com entrada, ferramenta e saída, como eu já fiz na última edição, onde você tem as entradas, ferramentas e saídas de cada um dos, então, 42 processos desse novo guia. E isso é para quê? É para dar a oportunidade para as pessoas poderem perceber o PMBOK de uma forma diferente. Não daquela forma de página a página, área a área, mas perceber como a gestão de projetos funciona como um todo. Ou seja, como o projeto é iniciado, planejado, executado, monitorado e controlado e encerrado. E eu fiz isso através de cores, colocando a cor dentro de cada área para exatamente facilitar a identificação. E eu isolei o processo de integração, tal como foi feito no capítulo 3. E eu coloquei todos os outros com as suas principais ligações, que também estão descritas no capítulo 3. Ou seja, todos os processos dentro da forma mais estruturada para que a gente possa fazer isso. Então, ou seja, claro, a intenção desse guia é, primeiro, divulgar o trabalho do PMI e do PMBOK, sem dúvida nenhuma, reconhecer o PMBOK. Ele, em momento nenhum, tem a intenção ou qualquer tipo de pretensão de substituir o guia ou dispensar a leitura do guia, Ou seja, com ele, a utilização do guia
se torna, né, do padrão, se torna ainda mais fundamental. Ou seja, é a gente entender que aquilo ali é uma ferramenta que vai ajudar junto, sem dúvida nenhuma, com o PMBOK, a você entender como o gerenciamento de projetos acontece. Eu queria finalizar também dizendo, mais uma vez, como eu já falei inúmeras vezes, o PMBOK é um standard. Standard que se aplica na maior parte do tempo, na maior parte dos projetos. Ele não é regra. Não estamos dizendo aqui que para você fazer uma boa gestão de projetos, você tem que necessariamente seguir os 42 processos. Né? Você tem que usar a sua capacidade como gerente de projeto para discernir o que é importante e o que não é importante, tomar as decisões corretas e colocar isso para funcionar. Então eu fico com muita alegria de estar conseguindo e disponibilizando isso para todos vocês, né? E isso também estou fazendo, né, sem nenhum login, nada, dentro do mesmo critério que o site foi criado, para que vocês possam fazer aí um bom uso dentro das empresas de vocês e realmente tornar o gerenciamento de projetos cada vez mais parte da vida das nossas empresas, das nossas secretarias, dos nossos órgãos governamentais e até mesmo da nossa própria vida. Um grande abraço para vocês, até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá!